Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Amores, eu voltei, né? Voltei para a gente ter mais um dia de aula de matemática. Vamos continuar ainda em números decimais. Vocês estão lembrados que a gente estudou décimos, que é quantos números depois da vírgula? 1. Centésimos, 2. O número que fica na frente é chamado de inteiro. Então, nos números decimais, eu volto a lembrar, a gente usa um inteiro e vai dividir esse inteiro ou em 10 partes, ou em 100, ou em 1000. Se a gente dividir em 10, a gente chama de décimo. Se a gente dividir em 100, a gente chama de centésimo. Se a gente dividir em 1000, que é a nossa aula de hoje, vai chamar de milésimo. É aqui, ó. 0,274. Então, eu tenho 274 milésimo. 0,005. Então, eu tenho 5 milésimo. 0,36. Eu tenho 36 milésimo. Se eu fizer aqui, eu tenho 1 inteiro e 203 milésimo. Se eu fizer aqui, 8 inteiros e 14 milésimo, que eu posso fazer aqui em forma de fração. Como é milésimo, embaixo vai ter 1000. Em cima, 274. Aqui, ó. Embaixo, 1000. Em cima vai ter apenas 5. Esse aqui, ó. Embaixo, 1000. Em cima, 36. Aqui, ó. Embaixo, 1000. Em cima, 1203. Aqui, 1000. Em cima, 8014. Eu achei em forma de número decimal, em forma de fração decimal. Aí, para a gente não esquecer, nós vamos fazer uma revisão. Aqui, 1,3. Como é que eu leio? Vamos lá? Eu leio 1 inteiro e 3. Um número depois da vírgula, décimos. Se eu tivesse aqui, eu ia ter apenas 9 décimos. Vou escrever de preto porque o vermelho está acabando, tá, amores? Aqui, 2,15. Eu tenho 2 inteiros e 15 dos números centésimos. Se fosse aqui, eu tinha o quê? 26 centésimos. Como eu transferia para a fração? Um número, então aqui vai ser 10. E aqui em cima, 13. Um número, 10. Em cima, 9. Dois números, 100. Em cima, 215. Dois números, 100. Em cima, 26. É apenas vocês prestarem atenção no que está
Antes da vírgula, que a gente chama de inteiro. Depois da vírgula, a gente chama de décimo, se só tiver um número depois da vírgula. Se tiver 2, centésimo. Se tiver 3, milésimo. Então, a gente vê isso através de olhar o número ou a fração. Se tiver a fração, eu vou olhar embaixo. Estou lembrando de fração, numerador que está em cima, denominador que está embaixo. Se o de baixo, o denominador, tiver 10, eu só posso botar a vírgula uma casa. Eu conto sempre da minha direita. Eu conto aqui, ó. Aí eu coloco, ó. 10 só tem um zero. Aí eu conto aqui, ó. Uma. Coloquei a vírgula para transformar o número em décimo. Eu olho a fração, tá 100, são 2 números. Eita, como é que eu vou fazer? Eu vou contar, ó. Uma casa, 2 casas. Coloquei a vírgula, transformei aqui em centésimos, porque se eu aqui, ó, colocasse aqui, é 100, mas eu colocasse aqui, não seria mais centésimo, porque aqui só tem um número, seria décimo. Para ser 100, a vírgula tem que andar 2 casas, uma, 2. Prestou atenção nisso aí? Você consegue fazer a atividade, você consegue entender o que o exercício está pedindo. Mas aí eu sempre digo, tá com dúvida? Me procura. Não entendeu a atividade? Me procura. Para vocês entenderem, está sendo complicado essas aulas remotas, esses vídeos, essas atividades, mas eu creio que vocês estão conseguindo, né, o aprendizado, vocês estão tendo essa vontade de aprender. Mas se não entender qualquer atividade, me procura, tenta tirar dúvida, a não ser que você esteja fazendo reforço, a não ser que papai ou mamãe ou responsável consegue fazer com você a atividade. No entanto, que você não deixe de fazer a atividade, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima aula, tá? Beijos para vocês. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos se cuidando, se protegendo, em casa, assistindo aos vídeos, certo? E realizando as atividades. Vamos a mais um vídeo de hoje? Vamos lá? Mas antes, tia Ana gostaria de dizer que continua com bastante saudade de todos e que isso em breve vai passar, certo? Por enquanto, vamos assistir aos nossos vídeos, né? Tia Elane aqui, gravando vídeo para vocês e vocês aí em casa, assistindo e realizando as atividades, ok? Vamos ao nosso vídeo? Vamos lá! Em outro vídeo, nós falamos sobre saneamento básico. E dentro de saneamento básico falamos sobre o tratamento de água, falamos sobre o tratamento de esgoto. E hoje vamos falar, dando continuidade ao tema saneamento básico, vamos falar sobre a coleta de lixo, certo? A coleta de lixo que é feita, né, na nossa cidade, no nosso bairro. Então, o que é o lixo? O lixo são restos de comida, papel, garrafas, latas e tudo que foi usado em residências, restaurantes, lanchonetes, hospitais, escolas, fábricas, enfim, tudo que for descartado, certo? Então, isso é lixo. Então, para esse lixo ter um destino, ele deve ser coletado, certo? Para poder ser mantido a cidade limpa. Existem os coletores de lixo, que fazem a parte de varredura, e também existem os coletores que coletam o lixo da frente da sua casa e leva dentro do caminhão para o lugar destinado. Porém, devemos nos conscientizar e não jogar lixo em terrenos, esgotos, rios, ruas, estradas. O lixo deve ser jogado no lixo para ser levado para o seu
destino, certo? Por quê? Porque se nós jogarmos o lixo aleatoriamente, em terrenos baldios, em lugares, então o que é que pode acontecer? Pode vir animais, rasgar o lixo, pode vir a ter o quê? A proliferação de insetos, né, como moscas, ratos, baratas, né, que vai poder prejudicar a nossa saúde. Então, o lixo, a varredura de rua acontece, mas poderia também ser evitado, né, de varrer as ruas. Se ninguém jogasse lixo nas ruas, não precisava ninguém varrer. Mas nós devemos evitar jogar lixo nas ruas, ok? Em outros países tem essa proibição, entendeu? De jogar lixo na rua. Aqui não é permitido, lógico, né? Só que acontece, né? Infelizmente. Mas em outros países tem lugares que tem até punição para isso. Então devemos colocar o lixo no lugar adequado, não dessa maneira aqui, certo? Mas sim no lixo para ser descartado no lugar certo, no seu destino. Porém também, para tratar esse lixo, existe a reciclagem. O que é a reciclagem? É o processo pelo qual alguns materiais que foram utilizados podem ser reaproveitados como matéria-prima na manufatura de novos produtos, retornando assim ao ciclo de consumo. Ou seja, o lixo vai passar por uma transformação. Pode se transformar em brinquedos, pode se transformar em utensílios para ser usado dentro de casa. Enfim, o lixo pode ser transformado no artesanato, pode ser transformado em várias coisas, de várias maneiras. Vamos conhecer aqui alguns materiais, né? Que no lugar de lixo eles chamam de materiais porque já foi separado para reaproveitar, então ele já recebe outro nome, ele já tem outro tipo de tratamento. Papel pode ser aproveitado de jornais, revistas, cadernos, papel de embrulho, embalagens, caixas de papel, de papelão. O plástico, garrafas de refrigerante, garrafas de água, brinquedos que não vão utilizar mais, potes e frascos de produtos. Metal pode ser aproveitado, latas de alumínio, aço, pregos, parafusos, arames, produtos de ferro, de zinco, de bronze, todos podem ser recicláveis. De vidro, as garrafas de água, refrigerante, de cerveja, frascos de conservas, né? O óleo de cozinha, né, que também pode ser aproveitado, ele pode ser descartado dentro de garrafas PETs e ele também tem uma utilização. Ele pode ser utilizado inclusive para fazer sabão caseiro. A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, como papéis, plásticos, vidros, metais orgânicos previamente separados e que podem ser utilizados ou reciclados. Para esse processo, temos o que? A coleta seletiva. A coleta seletiva é o lixo separado em vasilhames, certo? O plástico fica no vasilhame vermelho, o papel fica no vasilhame azul, o metal fica no vasilhame amarelo e o vidro fica no vasilhame verde. E o orgânico fica no vasilhame marrom. O orgânico são restos de comida, plantas, esses resíduos assim. E por que devemos reciclar? Para quê? Para evitar a destruição do meio ambiente. Diminuir o corte de árvores para a produção de papel, diminuir o gasto de energia com a produção de vidro e de alumínio, diminuir o volume de lixo, diminuir a poluição causada por materiais que demoram anos para se decompor no ambiente.
Os benefícios da reciclagem também é isso também que eu estava falando, né? Diminuir a poluição do solo, da água, do ar, evita o desmatamento, melhora a limpeza da cidade, evita entupimento de bueiros, de enchentes, porque jogando o lixo na rua, eles vão direto para o esgoto e ali entope, por isso que as cidades alagam, né? Na maioria das vezes. Reduz o consumo de energia, promove a economia para as indústrias, evita o esgotamento dos recursos naturais, ou seja, vai preservar a natureza, aumenta a vida útil dos aterros sanitários, reduz os custos da limpeza urbana e, por fim, gera empregos, que é mais importante, né, também, né? Uma das coisas importantes também. Porém, nós temos aqui alguns materiais com o tempo de vida deles, né? Quanto tempo que eles podem durar? Vamos ver a borracha, que aqui está sendo representada pelo pneu. A borracha tem um tempo indeterminado, ou seja, não sabe, demora muito para acabar. O metal, mais de 100 anos. A madeira, 13 anos, madeira pintada. O filtro de cigarro, 5 anos. O vidro, 1 milhão de anos. O nylon, mais de 30 anos. O plástico, mais de 100 anos. E o papel, de 3 a 6 meses. E o tecido, né, o pano, de 5 a 1 ano. E o chiclete, né, chicletes, 5 anos. E o metal, como eu já falei, mais de 100 anos. Esses vasilhames de coleta seletiva, assim, na nossa cidade não é muito comum. Sabemos que no Brasil tem a reciclagem, tem lugares que tem a coleta seletiva, porém, assim, aqui na minha cidade eu não vejo assim que seja muito comum esse tipo de coleta de lixo. Tem, esse serviço de coleta seletiva de lixo é muito comum nos países europeus, né? São muito comuns lá também. Aqui tem, no Brasil também tem, mas não é assim de larga escala, certo? São assim um pouco reduzidos, mas o Brasil está caminhando para isso. Certo, minha gente? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ok? E continuem em casa, certo? Se cuidando, se protegendo, ok? Higieniza as mãos com frequência, certo? E ao sair, não esquece de utilizar as máscaras, ok, minha gente? Certo? Utiliza as máscaras, certo? Tchau. Cheiro para todo mundo. Até o próximo vídeo.